E eu vou dar uma introdução antes, Letícia, rapidinho. Tá bom, claro. Bem-vindos a todos. Hoje é o nosso último encontro do Papo de Equilíbrio do semestre, né, de 2023.1. E hoje nós temos o artigo que a aluna Letícia vai estar lendo aqui, vai estar fazendo uma apresentação. Então, com vocês, Letícia. Boa tarde, gente, tudo bem? Como a Tati disse, eu vou apresentar o último Papo de Equilíbrio. O tema foi Aurnes na Gestalt Terapia e Terapia Assistida por Equinos, feito, na verdade, por Maria Cecília Ferreira de Freitas e Valéria Marques. Bom, bora lá. Primeiramente, a Gestalt Terapia e Terapia Assistida por Equinos são definidas como duas possíveis áreas de contribuição à reaproximação do homem a si e sua vivência, o que conduz à saúde e desenvolvimento humano. Ambas propostas se pautam na qualidade interacional. Bom, a Gestalt Terapia apresenta um suporte teórico e prático, pois é uma abordagem psicológica com uma visão holística, que considera o homem como um ser em relação, buscando sempre a homeostase. A homeostase se classificaria como um equilíbrio com a interação com o meio. Bom, a terapia assistida por equinos é uma intervenção vivencial, ou seja, ela foca em viver o momento presente, o aqui e o agora, o deixar fluir. Bom, nessa direção, possibilita aos praticantes a tomada de consciência através da interação com os cavalos, mediada pelo psicólogo com o intuito de favorecer o desenvolvimento pessoal. Ambas propostas apresentam como elemento principal a conexão Aurnes, havendo uma tomada de consciência do sujeito de forma global no momento presente. Bom, agora eu vou falar sobre os fundamentos teóricos. Na Gestalt Terapia, conseguimos nos dar conta de nós mesmos, ampliando a consciência da forma de se relacionar consigo mesma, com os outros e com o mundo à sua volta, aprendendo a assumir suas experiências e a tomar consciência das próprias necessidades. Assim, há um processo chamado Gestalt Dominantes. O Gestalt Dominante seria uma hierarquia em relação ao objeto de desejo de um indivíduo. Assim, há um nível de preferência de necessidades. Quando está satisfeito, a Gestalt se fecha. E, quando não, a Gestalt se torna uma Gestalt inacabada, deixando o indivíduo fisicamente e psicologicamente pressionado para que haja o fechamento da situação. Dessa forma, a pessoa não consegue apreciar as satisfações potenciais do momento presente. Bom, continuando. Ainda eu vou falar sobre a terapia assistida por animais. A terapia assistida por animais se classifica como uma intervenção orientada e realizada por um profissional especializado e qualificado, sendo geralmente utilizado como coterapeutas o cão ou o cavalo. Bom, essa intervenção é voltada para pessoas que buscam trabalhar questões físicas, sociais, emocionais ou cognitivas, sejam elas individuais ou em grupo. Bom, vale lembrar que os critérios éticos entre o profissional e o paciente são os mesmos utilizados no atendimento clínico convencional. Ou seja, o que foi dito ali, fica ali. Bom, um fato interessante é que a gente usa o mesmo método quando a gente se relaciona com a PAI. Assim, já tendo abordado a terapia assistida por animais, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a terapia assistida por equinos. A terapia assistida por equinos está inserida dentro da terapia assistida por animais, sendo uma interação entre o ser humano e o animal, com a orientação de um profissional qualificado, ocorrendo uma abordagem biopsicossocial, ou seja, ela abrange as dimensões biológicas, psicológicas e sociais do indivíduo, tendo como base do processo terapêutico a relação. O trabalho junto ao cavalo pode levar o ser humano a estar mais harmonioso, integrado e consciente de si. Cabe ao terapeuta intermediar essa relação, o que pode conduzir à ampliação do autoconhecimento. No Brasil, o trabalho com cavalos, com função terapêutica, é mais conhecido na ecoterapia do que na terapia assistida por animais, por equinos, na verdade, desculpa.
Bom, agora eu vou falar algumas diferenças que eu pude relacionar quando eu li o artigo entre a ecoterapia e a terapia assistida por equinos. Bom, a primeira delas é que a ecoterapia possui a montaria como fundamental. Porém, a terapia assistida por equinos fica requisito do orientador, sendo optativa. Ainda há que a ecoterapia possui a especificação de atender pessoas portadoras de alguma doença, alguma deficiência física ou cognitiva. Já na terapia assistida por equinos, o público-alvo é mais abrangente, não havendo essa especificidade. Na terapia assistida por equinos, a relação com o cavalo é essencial para que haja uma tomada de consciência do indivíduo sobre si mesmo. Porém, na ecoterapia, esse aspecto não é tão valorizado. E por último, a ecoterapia é composta por uma vasta equipe de profissionais, enquanto a terapia assistida por equino é conduzida exclusivamente pela psicóloga. Bom, aqui nesse slide eu vou falar sobre como foi feita a metodologia do trabalho. Enfim, foram categorizados 5 tópicos, entre eles o objetivo, o participante da pesquisa, a coleta de dados, o procedimento e a categorização e organização dos dados. Bom, como objetivo foi confirmar a aplicabilidade do conceito da AWNS na gestalt terapia e na terapia assistida por equinos, a partir da análise autonarrativa da autora. Bom, e quem foi essa autora? A autora, está presente aqui agora, foi a Maria Cecília Ferreira de Freitas. Ela é formada em psicologia, com pós-graduação e especialização em clínica há mais de 35 anos. Ela também é fundadora e coordenadora da ONG Sorra, grupo de ecoterapia desde 2002. E ela compõe a equipe da Equilíbrio desde 2017. Tá, e como foi feita essa coleta de dados? A coleta de dados foi feita a partir de 8 relatórios, que ocorreram no segundo semestre de 2019. Bom, nesses 8 relatórios foram feitos uns recortes, apenas os registros autobiográficos da percepção pessoal, profissional da pesquisadora, enquanto psicóloga no atendimento do grupo da terapia assistida por equinos. O foco foi o pensamento, sentimento e comportamento da própria psicóloga. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, viu? Enfim, continuando. A gente ainda tem o procedimento. O procedimento reuniu os 8 relatos e selecionou aqueles os quais atuaram como marcadores referentes à experiência de trabalho psicológico da pesquisadora na terapia assistida por equinos. Ela fez, então, um recorte para o conceito de AWNS. Foram categorizados os dados e registros dos pensamentos, sentimentos e motivações. Bom, os dados foram analisados a partir da metodologia de análise narrativa, dialógica, emancipatória, aplicando um olhar fluido a partir da observação de segunda ordem. Assim, foi feita uma categorização e organização dos dados. Os dados foram selecionados e organizados de modo a destacar os fundamentos teóricos da terapia assistida por equinos e da gestalt terapia. Ela, então, criou um código com 2 dígitos. O primeiro dígito seria para representar o relatório através de um número. E o segundo seria para representar um trecho recortado do relatório, através de uma letra. Então, por exemplo, seria tipo IA, aonde o I, aonde o número 1, na verdade, 1A, aonde o número 1 representaria o relatório e a letra A representaria o trecho representaria um trecho. Bom, continuando. Agora eu vou falar sobre a AWNS no diálogo entre a gestalt terapia e terapia assistida por equinos. Bom, para a gestalt terapia, as pessoas são percebidas como partes de um todo, com configurações pessoais associadas no contexto próprio. O todo é maior do que a soma das partes, havendo a ideia de um todo entrelaçado, conectado internamente e simultaneamente em interação com o exterior. Bom, a gestalt terapia se apresenta como um encontro existencial entre indivíduos que permite que, através do envolvimento criativo, a pessoa se revele e, nesse envolvimento, se torne mais consciente de si, sendo uma terapia humanista. Ou seja, ela não está focada apenas na doença, ela está focada em promover a saúde do indivíduo. Bom, continuando. Os cavalos, eles vivem no momento presente. E quando estamos com eles, assimilamos isso de forma tão natural. E
damos contas de nós mesmos. Bom, nesse dar contas, no awareness, percebemos o que passa dentro e fora de si, no momento presente, nos 3 níveis, simultaneamente, corporal, mental e emocional. Bom, através do exercício da awareness, a pessoa amplia a consciência de si e de sua interação com a realidade, sendo possível observar que, quando nos permitirmos estar em contato com os cavalos, nos sentimos mais integrados. Os cavalos reagem no aqui e no agora e se tornam agentes ativos nesse processo de conscientização. Espelham diretamente padrões, comportamentos internalizados. São espelhos da nossa essência. As suas respostas aos nossos comportamentos fornecem um claro feedback sobre o que realmente está acontecendo conosco e se a nossa comunicação é ou não eficaz. Bom, eles nos permitem desenvolver o autoconhecimento, a conscientização e promovem mudanças de uma forma eficaz em nós mesmos. Bom, através de experiência sensorial, emocional ou corporal, o indivíduo passa a perceber novas possibilidades e identificar novas possibilidades em si, assimilando um novo conceito através da experiência vivida no setting terapêutico. Através de uma experiência concreta, o paciente vislumbra novos recursos e possibilidades de ação. Uma possibilidade de percepção de si, levando a se conhecer mais e caminhar na direção de alguma mudança. Bom, o terapeuta irá acompanhar esse movimento, conduzindo a um encontro integrando sentimento, pensamento e ação, no momento presente, facilitando uma tomada de consciência para uma maior conscientização. Bom, é importante sempre ter em mente que os cavalos vivem no momento presente, eles vivem no aqui e no agora, e que estão disponíveis às relações. Bom, relações estas que fluem naturalmente, pois os equinos, eles são seres relacionais e possuem uma enorme sensibilidade. Eles fazem uma leitura da realidade e são capazes de perceber que não apenas o que estamos expressando externamente, mas como estamos internamente. É através desse retorno que o psicoterapeuta ele atua. No manejo das situações, nas proposições de atividades, todas as ações de especialidade psicológica que levam ou ajudem os praticantes a darem conta de si. Pode ser uma respirada, uma contemplação, uma aproximação com encontro ao cavalo. Bom, havendo contato físico ou não, com o objetivo dos praticantes se perceberem mais. Bom, não há regra ou modelos prontos para isso. Por isso é fundamental o desenvolvimento tanto técnico quanto sensível do profissional que está atuando junto ao paciente, por assim dizer. Bom, ainda continuando, a terapia assistida por equinos nos permite estar no momento presente. Isso nos dá a possibilidade de nos conhecermos mais, entrando em contato com nossas dificuldades, medos, angústias e bloqueios. Bom, a tomada de consciência nem sempre é fácil. Há movimentos internos de resistência, mas também há manejos, técnicas para driblá-la. Por isso, o terceiro elemento nesse encontro é fundamental. O terceiro elemento, no caso, seria a atuação do psicólogo, do psicoterapeuta. Bom, ele irá trabalhar tais comportamentos, utilizando o cavalo como agente facilitador. Os cavalos nos transmitem força, alegria, presença, aprendizado, e eles possuem um poder transformador, seja em tomada de consciência ou simplesmente uma serenidade no encontro em si. Bom, indo para as considerações finais já, a visão do ser humano na Gestalt terapia, na qual as pessoas são percebidas como parte de um todo, em inter-relação, abre possibilidade de desenvolvimento humano, reconhecendo suas potencialidades, assim como na terapia assistida por equino, para esse momento potencial de desenvolvimento e criatividade. Bom, ao falar de escolhas, liberdade, presença, o aqui e o agora, falamos de humano e cavalos
E na prática da terapia assistida, vivenciamos esse conceito, abrindo possibilidade de encontro, crescimento e saúde. A Gestalt terapia considera que quando os 3 eixos, pensamento, sentimento e ação, estão alinhados, há uma tomada de consciência. E quando não, ficamos paralisados frente a nossos bloqueios emocionais. Bom, sendo que essa integração só pode se dar no aqui e no agora, ou seja, no momento presente. Bom, assim sendo, o encontro entre o ser humano e o equino só pode colaborar para que o ser humano desenvolva sua capacidade de percepção e tomada de consciência, aprendendo a viver seu momento presente. Ser responsável pelo que fazemos, sentimos e vivemos é estar consciente. Era isso, gente. Parabéns, Letícia, muito obrigada. Eu não falei antes, a Letícia é nossa bolsista ProAIS e é aluna do 3º período de psicologia. 3º período, né, Letícia? Tô indo pro 3º, Deus ajude. Tá indo pro 3º? Tá no 2º mês aí, caraca, que bicho, né, bicho? Muito bem, parabéns aí pela sua apresentação. A gente vai abrir agora para discussão. Maria Cecília, que é a autora, está aqui presente. Quem quiser também estar conversando, falando, né? A gente está fechando com chave de ouro, né? O papo de equilíbrio, que a gente vai falar da parte da psicologia, né? E como se encontrar. Eu achei esse artigo foi bem pertinente. Eu dou oportunidade aí para a Cecília falar um pouquinho. Primeiro, agradecer a vocês, agradecer a Letícia, né, que trouxe com bastante segurança, com bastante, né, coerência, tudo. Então, obrigada, Letícia, parabéns. Eu agradeço, viu? O artigo ficou muito bom, nossa. Mas parabéns também. Que bom. Que bom. Tem alguma pergunta, Tati? Deixa eu ver aqui no chat. Não, ainda não tem nenhuma pergunta, não. Tem a Tayane. A Tayane levantou a mão. Fala, Tayane. Oi, gente. Então, eu tenho escrito, né, um pouco mais da minha dissertação, que fala sobre autoconsciência. Eu estou escolhendo ainda um conceito de autoconsciência para seguir e estou tendenciosa ao da Gestalt. Mas, enquanto eu lia as definições de awareness, eu fiquei um pouco confusa, porque assim, se você ler um artigo em inglês, quando você está lendo ali sobre autoconsciência, a tradução é awareness. Mas quando você lê um artigo da Gestalt, mesmo em português, e coloca o awareness, parece que não é só autoconsciência, awareness. É um todo. É um todo. Então, não apenas consciência de si, mas consciência do meio também, do que está acontecendo naquele momento. Então, eu estou entendendo certo. E aí, é mais assim, uma pergunta para a Cecília, enfim, para também alguém que tiver uma ideia. Como eu posso colocar o conceito de awareness, linkar ele ao conceito de autoconsciência? Como eu posso basear o meu conceito de autoconsciência na Gestalt terapia? Entende o que eu quero dizer? Já que a awareness não é a mesma coisa que a autoconsciência, apenas, como eu posso basear o meu conceito de autoconsciência na Gestalt terapia? Tá, eu acho que é super legal. Se você quiser, entre em contato comigo, tá? Para a gente estar trocando isso, tá? Por favor. Até porque, por ser, né, do equilíbrio, tudo isso, eu gostaria mais que a gente estivesse relacionando aos cavalos, né? E aí, o resto depois, contigo me manda, e a gente vai conversando e vai trocando. O que eu puder te ajudar, eu vou te passando. Muito obrigada, Cecília, porque é realmente esse o contexto. Vai ser como a aprendizagem assistida por cavalos no desenvolvimento de liderança pode ajudar no desenvolvimento de autoconsciência. Isso. E aí eu tenho que basear minha autoconsciência em alguém. Eu estava querendo basear na Gestalt terapia. Comecei a escrever falando sobre a awareness, aí eu comecei a ler, eu falei assim, não, cara, a awareness daqui não é a awareness dali. E aí eu comecei a ficar confusa quanto a isso. Mas era essa a minha questão. Tá, e aí, depois, eu não sei, você tem algum livro de Gestalt? Não tenho. Eu tenho um só de criança.
mas não tem um livro de Gestalt. Eu consegui baixar alguns, eu baixei um de Peirce, que eu tô lendo o seu artigo, né? Aí eu fui ver as referências que você estava usando e fui caçar essas referências. Aí eu achei um de Peirce e eu acho que teve mais um ainda que eu achei. Mas como eu ainda estava com essa dúvida, não me aprofundei, porque eu fiquei com medo. Será que eu posso usar a Gestalt para conceito de autoconsciência? Tá, vamos voltar à questão, né, da relação, né, com os cavalos, e aí depois você me manda e a gente vai conversando por fórum. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Aproveita que a autora está aí, gente. Deixa eu ver aqui. Por enquanto ainda não. Essa parte também, quando eu estava lendo o artigo, né, com o self-awareness, você vê que você fez assim, a consciência, mas aí no próprio artigo, né, ele fala que tem um sentido próprio, né, como saber da experiência, que o Alvin, 2014, fala. Daí fala toda essa parte do todo, de você com o meio, né, da homeostase, de você tomar consciência onde você está. Eu achei bem, bem legal, porque é o que a gente busca, né, dentro ali do equilíbrio rural, e veio realmente ao encontro essa parte aí da psicologia. Sim. Quer acrescentar alguma coisa, Cecília? Eu acho que é legal, porque quando a gente está falando nisso, né, desdobram-se algumas questões, e quando a gente liga isso com a gente e os cavalos, a gente consegue perceber que tem uma aproximação, né, que tem um encontro, né, porque os cavalos também, a gente não vai falar que eles estão mais conscientes de si, né, porque a gente não pode afirmar isso, mas em alguns momentos, né, a gente parece que consegue fazer uma integração, né, fazer um todo, fazer uma troca, né, e aí parece que, aí eu vou falar das pessoas, que eu não posso falar dos cavalos, que a gente também amplia a nossa consciência, né? A gente abre, né, para se perceber mais, abre para se relacionar mais e abre para se integrar mais também. Exatamente, e eu também achei a parte legal, né, que você cita aqui, que o contato com o cavalo, ele é terapêutico, mas não é terapia, se não tiver o profissional ali, né? E como a gente tem visto nesses últimos papos de equilíbrio, esse artigo foi de 2020, e lá em 2019 você mesmo usava terapia, mas depois em 2021 você trouxe a psicoterapia. Isso. Pegando a base também dos artigos que falam para a gente delimitar, né, o que a gente está fazendo, né? E você trouxe, foi a primeira que trouxe, né? Então, acho que não sei se o pessoal percebeu, mas como é de 2020, ele veio como terapia, mas hoje em dia a gente designa PAI como psicoterapia assistida por equinos. Isso. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre essa sua mudança, essa sua visão que você mesmo trouxe para a gente. Porque, na verdade, quando a gente fala em terapia, né, até a Letícia falou na ECO também, né, e eu falo no artigo também na ECO, mas porque, na verdade, não necessariamente, né, é um trabalho, porque já tem as duas vertentes, da ECO e a terapia, vamos dizer assim. Agora, como fica como terapia, pode ser terapia o quê? A fono é uma terapia, né? Terapia ocupacional é uma terapia. Isso. E quando a gente delimita esse espaço para trazer a psicoterapia, que é, na verdade, o que a gente, psicólogo, trabalha a nível de consultório, e aí volta para os cavalos, e que não é o consultório, mas a gente está trabalhando com eles com essa visão, com a ideia de poder estar trabalhando as pessoas junto aos cavalos para se conhecerem mais, para se perceberem mais, para terem uma autoconsciência, né? Para também trazer algumas das questões de dificuldades em si, e aí o grupo e a presença dos cavalos e o trabalho feito nessa relação
vai fazer uma transformação em alguns aspectos do que a pessoa está vivenciando, seja com dificuldade ou, né, como aprendizado de si. E aí tem que ser psicoterapia, porque se for só terapia, pode ser outras formas de terapia. E o que a gente está promovendo aqui é o bem-estar emocional, físico, mental, relacional, tentando levar a um autoconhecimento. Realmente, Cecília, às vezes a gente vê, né, as terminologias estão mudando, estão atualizando, mas o conceito em si continua o mesmo na Gestalt terapia. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. Na metodologia, os recortes foram de acordo com o pensamento, sentimento e comportamento da autora. Eu gostaria de saber um pouco mais desses parâmetros para análise dos textos. Quais eram os sentimentos e comportamento frente aos textos? Agora, Vinícius, você me pegou, porque eu vou ter que reler de novo para te contar. Entendeu? Mas, na verdade, peraí, é sempre com cavalo, a pessoa se torna... Tem alguma coisa que alguém escreveu aí. Mas daqui a pouco a gente vai para essa daí. Tá. Então, na verdade, assim, o que eu sinto, né, é que é um trabalho de relação. É um trabalho onde as duas partes, né, que eu falo, é o praticante e o cavalo, porque a gente ali se coloca como intermediário, né, para favorecer algum desenvolvimento, algum insight, alguma descoberta, alguma autopercepção, alguma coisa assim. Então, daí que vem a psicoterapia, pela presença do psicólogo, e nisso a gente vai construindo com cada pessoa aquilo que aquela pessoa, de alguma forma, está um pouco mais entristecida, um pouco mais debilitada, ou um pouco mais fragilizada, ou então o contrário, ela está bem, mas quer ainda se desenvolver mais, quer ainda mais poder, né, estar ciente de si. Não sei se eu respondi, Vini. Essa metodologia, né, que a Cecília utilizou no artigo é a AND, né, a Análise Narrativa Emancipatória Dialógica, que a professora Valéria, se eu troquei, não sei se eu troquei a definição da AND aí, mas essa aí, Dialógica Emancipatória, acho que eu inverti, desculpa, gente. Mas é o que a Valéria, ela tem preconizado, né, nos artigos, a professora Valéria, né, então a gente lê os relatos, a gente vê ali o que é parecido, então, no que a gente fez agora, né, da atividade, a gente viu algumas coisas parecidas ali, essa aqui, todas essas palavras remetem à consciência, remete ao desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, e a gente vai indo para aquela vertente, né, da análise para saber o que aquele remete em relação ao que está sendo estudado. E é isso que também aqui, né? Só que aqui foi a única diferença aqui, que foi um autor, né? Somente da Cecília, né? Essa visão, né? Achei legal também que você trouxe também o que as pessoas, a experiência, né? Das pessoas ali, a experiência com você mesmo também. Achei muito legal essa parte do relato, né? Até você fala ali no artigo uma parte que você viu que estava meio bagunçado o local, né? Porque a gente ali estava, na época, era no galpão, junto com a ecoterapia, então era um galpão só nosso, né? A gente não tinha muito controle. E você pôde observar, a partir daquela vivência de estar ali, aquele incômodo, como que poderia estar também a sua vida, assim, desorganizada, né? E eu achei legal trazer. Você trouxe a consciência do presente para uma atitude ali que estava ali acontecendo, né? E também as pessoas ali, você falou no caso da pessoa que estava ali, trouxe também para ela, né? E acho que toda essa troca é muito válida, né? Quando a gente vê um crescimento e a pessoa tomando a consciência
por que ela está ali, por que ela existe, por que ela está fazendo aquilo. Hoje em dia, na universidade, é muito comum a gente ter alunos que não têm consciência de que estão fazendo aquele curso. Por que você está fazendo esse curso? Ah, porque eu vou passar no Enem. Eu não tenho consciência do que ele quer, do que ele vai fazer ali, né? Qual que seria o objetivo profissional. E a psicoterapia, com essa função atuando, né, nessa gestalt terapia, ela vem trazer, né, essa consciência da pessoa se enxergar e até mesmo querer mudar de curso, caso não seja, né? Sim, e também, Tati, uma coisa, né, que assim, a gente está falando de psicologia, que a gente trabalha para desenvolvimento pessoal, tudo isso, mas a gente também tem que se trabalhar. Com certeza. Então, quando você diz, né, do galpão, que eu identifiquei, né, é bem isso mesmo, a gente tem que olhar para a gente também, não é só para o outro, não é? Não é só ajudar o outro, não é só cuidar do outro. Então, até vou contar uma outra experiência, né, minha, né, em relação à questão dos cavalos. Eu estava vendendo a minha casa, botando ela para vender, mas, na verdade, eu precisava vender, era melhor vender, mas eu não queria vender. Quando a gente estava indo para a Rural, o corretor ligou, dizendo que foi fechado a questão da casa. Né? Nesse momento, eu entrei num conflito, quero, não quero, ai meu Deus, o que eu faço, o que é bom, o que é isso, e como é que vai? Aí, na hora, eu me lembrei, os cavalos vão estar ao catiço. Quando eu cheguei, mesmo depois de respirar, quando eu estava descendo para entrar, eles começaram a correr aquele campo todo, que eu nunca tinha visto aquilo, estavam desorientados. Aí eu falei, peraí, calma. Além de eles estarem, estou deixando eles desorientados, né? Eles também estão me expressando, quem está desorientado sou eu que levei para eles. Aí eu fui, parei, respirei, chorei, agradeci, e aí eles foram se acalmando. E aí a gente também pode pensar o quanto que a gente em si influencia o meio e aqueles que estão à nossa volta. E algumas vezes a gente também pode olhar para aquilo e se dar conta do que está se passando com a gente. E os cavalos fazem muito isso. Eles espelham muito isso. Eles são espelhos, né? Você disse no artigo, são espelhos de nós mesmos. Bom, bem interessante. Né? E Travou, Cecília, para mim? Ou só para você? Para mim também. E até a Bela falou, certeza, porque a intensidade Cecília, do meu travou. sentimento... Como assim? O que você falou, eu não entendi, travou. Bom, a intensidade do meu sentimento estava muito forte. Ah, tá. Uhum. Então, eu sabia que eles iam absorver aquilo também. Uhum. Aí, por mim e por eles, eu quase que virei assim, e a gente vê isso também, né? Quando a gente está fazendo atividade assistida, às vezes, principalmente a pessoa que está ali nova, né? Você fala assim, você tá tranquilo? A pessoa fala, tô tranquilo. Daí ela vai chegar perto do cavalo, o cavalo vai embora, vai não sei o que lá, você faz assim, respira. Foi Letícia no primeiro dia, não foi, Letícia? Todos os cavalos, exceto o Arizona. Por isso que é meu xodó, viu? Daí o Arizona é uma parte, né? Uma coisa à parte. Porque... tem uma... Oi? Eu me lembro também da primeira vez que eu comecei a trabalhar com a Liz, que ela pegou o absinto, ele com aquela mania de abaixar para comer, né? E eu falando para ela, vai. E não ia. Aí eu falei, para, respira. Né? Sente em você o que você realmente quer. Ela sentiu, olhou para ele, aí foi. Até hoje eu brinco com ela com isso.
Daí na parte que você fala no artigo também, né? Uma parte que a pessoa... não é um vamos qualquer, né? Foi exatamente isso, não é um vamos qualquer. É um vamos de o que você quer. Isso. E tem uma pergunta aqui. Essa terapia com cavalos é sempre com cavalos ou depois da descoberta da situação das pessoas se torna uma terapia normal somente entre o profissional e a pessoa? Olha só, para mim, cavalos são perfeitos, então é início, meio e fim. Pode ser tratado com um cavalo normalmente? Pode. Pode ter gente que depois escolha querer sair e fazer com outros, também não tem problema. Mas eu já trabalhei muito fazendo o processo terapêutico como se fosse um consultório, só que temos a presença dos cavalos e no campo. Entendeu? Eu acho que essa parte também do setting terapêutico, né, que você fala, que é muito importante. Então, às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer uma intervenção com o cavalo, leva o cavalo para tal lugar. Pô, mas não é onde ele está acostumado, não é o setting muda, então não, eu não creio que seja a mesma interação ali, né? Foi até o que você falou daquela vez no galpão, que estava tudo bagunçado, que os cavalos também ficou todo mundo meio desorientado, entendeu? Então, eles também têm que ter uma segurança, porque na manada, vamos dizer assim, né, eles em liberdade, eles vivem sempre atentos a tudo que está à volta, atentos aonde eles estão, né, por serem presas. Então, a gente não pode ficar mudando toda hora, porque eles vão perder a segurança. Isso que é importante também, a habituação, né, Vinícius? Dos cavalos, a tá ali, né, tá acostumado ao ambiente, as pessoas e aos contatos. Gente, eu coloquei aí para vocês mais alguma dúvida, coloquei para vocês a nossa lista de frequências. Tem? Então fala, Letícia. Você fez o atendimento convencional, né? Aquele que, tipo, é meio que uma clínica, só você e o paciente. Já chegou a fazer isso? Com o cavalo? Não, sem o cavalo, só você e o paciente conversando, interagindo entre si. Isso. Só há 30 anos que eu faço isso. Então, te perguntar, eu queria saber, tipo, quais as diferenças que você notou quando há a presença do cavalo e quando não? Quando há presença... essencial que haja a presença do cavalo. Eu hoje em dia ofereço, tem umas pessoas que não querem, mas eu ofereço. Por quê? A interação, o desenvolvimento flui muito mais rápido, as pessoas se dão mais conta facilmente do que está acontecendo, entendeu? Mesmo que seja em grupo ou individual, mas as pessoas dão mais... Então, eu, hoje em dia, ofereço também para as pessoas esse trabalho, porque eu realmente acredito que faz uma diferença. A pessoa sai mais integrada. Entendeu? Entendi. Parece que fortalece, parece que as coisas se encaixam mais. E Cecília, dentro disso, eu gostaria de expressar a minha indignação, porque você não oferece um curso sobre psicoterapia, porque eu quero aprender, eu quero oferecer, pessoas se interessam, eu falo assim, a única pessoa que eu conheço que faz isso é a Cecília, eu pergunto para a Valéria, ela fala que é você, eu preciso da Cecília. Então, olha só. A Tati está, na minha visão aqui, a Tati está em cima de você. Então, vamos puxar a Tati para ela começar, porque ela é quem consegue fazer as coisas, né? Ela que faz as coisas acontecerem. Isso, ela que faz acontecer. Então, vamos fazer acontecer, pronto. Aí, tudo bem. Vamos fazer um curso aí com a Cecília aí, gente. Mas é isso aí, mas alguém tem alguma outra dúvida, colocação? Eu acho que é bem importante mesmo. E a gente trazer, sabe, gente, hoje é o último papo de equilíbrio, então esse semestre a gente viu o comportamento dos cavalos, que é importante a gente conhecer, a gente viu as diretrizes que regem, né,
as atividades assistidas por animais pela IARRAIO, a gente viu as novas diretrizes pelo consenso, né, que foi feito pelos pesquisadores, principalmente da PEF, lá do UD 2021, do artigo. Então, a gente pôde dar uma observada, a gente viu que mesmo antes da gente ler o artigo do UD, que lançou em 2021, que eu só fui conhecer em 2022, a Cecília já trouxe para a gente lá em 2021, vamos fazer psicoterapia, então as coisas vão fluindo, né, o nome, psicoterapia em vez de terapia, né, então as coisas elas vão fluindo, né, depois a gente teve sobre liderança, né? O artigo sobre a liderança, mostrando a atuação, mais uma atuação dos cavalos, né? Do desenvolvimento, aí no desenvolvimento pessoal, da liderança. A gente trouxe, que mais, gente? Esqueci, essa daqui, né? Da psicologia, né? Esqueci de algum artigo, gente? Tanta coisa, foi tanta coisa. Deixa eu só falar uma coisa também, gente, que às vezes fica uma questão, como se eu pegar um cavalo e botar junto uma pessoa, pronto, já estou fazendo terapia. Não, você tem que conhecer o cavalo muito bem, você tem que conhecer a história da pessoa, tá? Não é todo cavalo que vai funcionar para uma pessoa, às vezes aquele cavalo não funciona para aquela pessoa, tá? Tem que ter um encontro realmente. E isso é o primeiro momento que a gente faz quando está fazendo o processo terapêutico, seja com uma pessoa, seja com um grupo, seja num workshop. Entendeu? Então, não é pegar qualquer cavalo e não é pegar a pessoa e botar junto do cavalo e se vira. Não, a gente tem que fazer algumas questões, tem que fazer uma série de procedimentos, vamos dizer assim, para aquilo se tornar um processo psicoterápico. Ótimas colocações. A Cecília já dando um spoiler de uma introdução do curso. A gente tem visto realmente, né, nos artigos a gente tem visto a importância, né, do cuidado separado desse animal também, né, para que não é qualquer animal. Então, por isso que os animais do Grupo Equilíbrio Rural, eles são exclusivos para essa finalidade. Então, assim, o cavalo vai para isso. Não, ele é exclusivo para as sessões de psicoterapia, para as atividades assistidas e aprendizagem, né? E alguém quer acrescentar mais alguma coisa, gente? Eu gostaria de agradecer a todos. Gostaria de falar que em breve o nosso projeto vai estar terminando dia 31 de julho, no SIGA, a partir do dia 31 de julho já vão estar disponíveis os certificados. Quem fizer o escrito, tá, sobre o nosso encontro de até 30 linhas, vai ganhar o certificado de 100% de participação em cada atividade. Se vocês não conseguirem fazer o escrito, fizeram presença, vocês vão ganhar 75%. E tem o certificado, já mandei o forms, Tayane, e tem o certificado da atividade como um todo, que vai fazer, se vocês vierem todos os dias e assinaram e fizeram todos os relatórios, vão ganhar 100%. Se veio todos os dias e não fizeram os relatórios, vai ganhar 75%. Tá? Eu vou mandar aqui de novo o forms aqui. E alguma dúvida, gente? O relatório, eu tive uma ideia de colocar isso, por quê? Falar que coisa chata, tem que escrever. Quando a gente escreve alguma coisa, o que acontece? O nosso cérebro fixa o conhecimento. Então, é uma forma de fixar o conhecimento do que vocês viram. Por isso que eu coloquei essa parte da escrita para complementar os nossos aprendizados. E eu gostaria que vocês estão respondendo aí o relatório, fizessem algumas sugestões para os próximos papos de equilíbrio. Se a gente continua nessa questão de artigo, né? A gente trouxe o artigo científico para vocês verem, para vocês estarem conhecendo, para vocês estarem sabendo o que é que falam, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter a base do que está sendo discutido no ramo acadêmico, né? A gente não trouxe palestras simplesmente, mesa redonda, mas a intenção foi trazer o artigo, fazer com que os alunos, né, fizessem a apresentação dos artigos e depois a gente tivesse esse momento de falar, de discussão, de aprimorar, de trazer, né, as nossas dúvidas, né, e hoje a gente teve a honra até de conversar com a autora do artigo, e eu gostaria de saber também que vocês colocassem, tá?
Pode sugerir aí. E eu vou fazer, gente, o seguinte, a escrita eu vou deixar somente até o dia 20... Semana que vem, que dia? 25, tá, gente? Para vocês fazerem. Essa semana vai ter um dia menos. Por quê? No dia 31, eu tenho que finalizar a frequência de todo mundo para estar liberado no sistema, tá? Que acaba 31/7. Então, quem não fez, quer fazer os anteriores, pode fazer. Eu vou colocar lá, vou abrir a tarefa no Classroom até o dia 25. Ok? Vamos tirar nossa última foto, gente, do semestre. Não é do ano, não chorem, não. Vamos abrir a câmera, vamos tirar foto.